Olá meninos, tudo bem? O estudo dessa semana do caderno do aluno vai falar um pouquinho de função, tá? Vocês já viram função o ano passado de uma maneira mais superficial. Esse ano a gente vai estudar um pouquinho mais aprofundado, então eu resolvi deixar esse vídeo para que você entenda melhor os exercícios que você vai fazer, ok? A gente vai começar estudando a função do primeiro grau, certo? E alguns tipos de função do primeiro grau. A primeira que eu separei aqui para nós é a função crescente, tá bom? O que você tem que ter na cabeça? Que toda função, ela gera um gráfico. E as funções do primeiro grau geram uma reta. Então, toda função do primeiro grau, ela vai gerar como gráfico uma reta, certo? É, Essa reta pode ser crescente, decrescente, a gente vai estudar os casos um por um. Eu gosto de deixar, meninos, um exemplo já prático para vocês, porque aí conforme a gente for analisando o exemplo, vai ficando mais claro, tá bom? Geralmente, a função do primeiro grau, para eu desenhar o gráfico dela, né, e os exercícios do caderno do aluno são exercícios para você analisar os gráficos, geralmente ele vem uma tabela para você completar esse gráfico. Então, como é que vai funcionar? Ó, vamos dar uma olhada. Essa função f de x é igual a 2x mais 1. F de x significa que é uma função em x, ou seja, ela depende do valor do x. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo essa expressão? A gente chama ela de termo geral da função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau vai ter essa carinha aqui, ó. Então vamos pensar, professor, da onde que tá esse a, ó? O a é o número que está do lado do x, ó. Então é 2. Quem que é o b? O b é o 1, certo? É o número que está sozinho. Mas e esse x, professor? Esse x é variável, ele vai mudando conforme os pontos que a gente for ligar, tá bom? Ele pode assumir qualquer valor. E o f de x depende desse valor do x aqui, ó. Então, se esse x for um número, f de x vai ser outro. E assim por diante. Vai ficar mais claro aqui na tabelinha. Vamos dar uma olhadinha, ó. Então, vamos ver o que eu já falei até agora. Função crescente, reta. Só da gente olhar, a gente já percebe, ó, que está tendo um crescimento dessa reta. Como que eu faço para esboçar esse gráfico, para saber se esse gráfico está certo? Eu vou fazer uma tabelinha de x e f de x. Outra coisa importante, ó, f de x é a mesma coisa que y, certo? Lembra do plano cartesiano? X e y. F de x e y é a mesma coisa. Professor, da onde que o senhor tirou esses números aqui, ó? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu escolhi os números. Eu posso escolher para ficar mais fácil, ó, para eu montar o gráfico. Então eu pego números menores, né? Não vou pegar um número muito afastado, vou pegar números curtinhos, pequenos, ó. Então eu vim do menos 2 até o 2. Esses números são valores do x, ó. Então, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Certo? Então eu posso escolher qualquer número que eu quiser. É melhor a gente escolher números. A gente pega lá dois negativos, o zero, dois positivos, para o gráfico não ficar muito extenso, certo? Então vamos dar uma olhadinha, ó. Da onde que apareceu agora esses outros valores, que são os valores de f de x, de y? A gente tem que jogar na função. Como assim, professor? Eu não escolhi o menos 2? Essa não é a minha função, ó, 2x mais 1. Então, eu vou tirar o valor do x e vou colocar quem no lugar dele? Menos 2. Então, ó, 2 vezes menos 2, menos 4. Devo 4, paguei 1, estou devendo 3. Olha lá, menos 3. Achei o primeiro valor. Agora eu vou trocar, ó, porque o x é uma variável, ele troca. Menos 1. Então, vamos pensar. 2 vezes menos 1. Eu tiro o valor do x, coloco menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1. Devo 2, paguei 1. Vou continuar devendo 1. Já achei o resultado da minha f de x, do meu y. Agora eu vou trocar, ó. 0. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. E assim por diante, ó. Vamos ver mais um, ó. Troca o x, põe o 1 no lugar, ó. 2 vezes 1, ó. Eu tirei o x, coloquei o 1.
2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Vamos para o último. 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, eu construí essa tabelinha. Coloquei valores para o x que a gente chama de variável. Eu posso escolher quem eu quiser. É importante pegar números não muito afastados, né? Menos 10, menos 20, senão a conta fica mais difícil. Então, eu vou pegar números mais próximos uns dos outros, ó, e vou substituindo na minha função para eu descobrir os outros valores, certo? Mas e o gráfico? Como é que a gente monta o gráfico? Vamos dar uma olhadinha, ó, x. Quem foram os valores que eu escolhi? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ela está aqui no x. O y, quem foram os valores que eu descobri depois que eu joguei na formulinha? Ó, menos 3, menos 1, 1, 3 e 5. Então, eu vou ligando os pontinhos. Ó. Quando o x é menos 2, o y vale menos 3. Então, ó, menos 2, menos 3, ó, fiz o pontinho. Quando o meu x vale menos 1, o meu y, a minha f de x, também vale menos 1. Então, ó, menos 1, liguei o pontinho. Quando o meu x é 0, meu y vale 1. Então, ó, x, 0, y, 1. Ó, ele vai ficar em cima da reta. Quando o meu x vale 1, meu y vale 3. Então, vou lá no x1, ó. x1, y3, ó, liguei o pontinho. E o 2 vai ligar para mim lá no 5. Depois que eu achar todos os pontinhos, eu traço a reta. E aí eu vou observar que ela é uma reta crescente. Uma outra dica importante para saber se a reta é crescente ou decrescente, né? É você olhar o valor que está do lado do x na função. Ó, não é o 2? Ó, o valor do a. O a vale 2. Ó. Ele não é positivo? Sempre que for positivo, a minha reta será crescente.